Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipag, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. (4 de novembro, segunda-feira, muito boa tarde para você, boa semana. Semana começando, Tempo e Dinheiro também. E esse mês também, que já começou com muita chuva, né, por todo o Brasil, pelo menos assim, Brasil Central, com altos volumes já nesses primeiros dias de novembro, e a Climatempo reforçando que os temporais podem continuar em boa parte do país, principalmente, pessoal, no centro-oeste e no sudeste, que são as regiões que vão ter mais chuva no Brasil. No sudeste, risco de temporais no estado de São Paulo, no Triângulo e noroeste de Minas. Pancadas fortes a qualquer momento também no leste e nordeste do Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Distrito Federal e no centro-leste e norte do Mato Grosso. Tenho certeza que choveu bastante aí também no Mato Dentro. É isso, João Batista? Boa tarde para você, boa semana. Muito bem, muito boa tarde, Karina Botião, boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Não tenho nada a reclamar, pelo contrário. Uma chuva plantadeira, uma chuva mansa, uma chuva boa, chovendo desde sábado à noite. Sábado eu estava assim de olho esticado, né? Mas cadê a chuva? Cadê a chuva? Olhando o radar, né? E ela veio muito legal. E parece que vem mais. Nós estamos sendo muito beneficiados pelas chuvas. O pessoal do Sul que está reclamando, a gente já tem informações da Agrotempo que as chuvas chegarão também ao final do mês. Eles terão até de 100 milímetros no total do Paraná para baixo. E as chuvas também vão estar concentradas em Minas, no centro-oeste. E você está mostrando isso para a gente. Falando nisso, eu tenho 2 mapas mostrando chuvas até 19 de novembro, o Gleides. Não, desculpe, antes de... Bom, deixa aí, tá, já que está aí, está no assunto, né, está no foco. Eu que mudei o roteiro aqui. Então, ó, essa é uma previsão de muita chuva no centro-oeste, sendo que sempre lembrando que essas áreas brancas aí são áreas de muitas chuvas para frente. A previsão é até dia 19 de novembro, é o acumulado nesse trecho do país, nessa região do país aí, nesse recorte. Segundo o Agrotempo, essa área aí vai receber de 125 a 275 milímetros de chuvas. Agora, voltando aqui para minha casa, aqui no Mato Dentro, onde eu moro, no interior de São Paulo, veja a chuvinha desta manhã. Mais de 60 milímetros, né? Que legal, né? Tudo verdinho. Há poucos dias atrás, um mês atrás, era uma secura que a gente não suportava, né? Mas a gente tinha certeza que as chuvas viriam, a gente estava bem informado. Esse é a nossa vida, né? De viver em cima de informação e passando isso para vocês. A gente sabia que ia acontecer isso que está acontecendo agora. Só que tem um diferencial, hein? O plantio está acelerado, vamos mostrar isso, e as chuvas estão encaixadas. Assunto do Vlamir Brandalize já. Outro assunto importante é o dólar, né? O dólar que nós fechamos a sexta-feira a 5,86, quase que 5,87, maior valor desde maio de 2020, com incerteza das eleições lá do Trump nos Estados Unidos, e o Lula não se manifestando. Aí, ontem, de sábado para domingo, veio a informação que
o Fernando Haddad, o ministro da Economia, que ia viajar para a Europa, não ia decidir sobre cortes, coisíssima nenhuma. Quem decide é o Lula, e o Lula não queria decidir. Aí veio a informação que ele não vai viajar mais, que está tendo reuniões hoje no Palácio do Planalto para saber onde serão os cortes, principalmente naqueles gastos obrigatórios, né? E o Lula não quer cortar, mas ele já gastou tudo que tinha. Em compensação, essa notícia derrubou o dólar pode mostrar, Gleidson, mais de 1%, aí perdendo 1,80% agora de valor, descendo para 5,76. Estava 5,86, agora 5,76 é o câmbio neste momento. A soja também já subiu bem, mais de 1%, mas agora está descendo, está valendo só 6% de alta por enquanto, já chegou a ter 12%, 13% de alta, agora 6%. E o bushel para janeiro valendo $10, redondinho, $10,75. Em tempo real, janeiro, a soja lá em Chicago. Café também subindo mais que a soja, subindo agora 1% de valor, 2,22 de alta, 245,22. Há uma expectativa de que o Trump venha ganhar. Então, tem consequências positivas para a economia do Brasil, porque a China vai comprar soja bastante antes do Trump botar maiores tarifas sobre as exportações chinesas, e nós seremos beneficiados. Essa é a conclusão dos analistas, e nós vamos falar sobre isso. Enfim, mais uma edição importante para um início de semana. Karina Botião. Isso mesmo, João. E o campo, como diz o Roberto Leitão, lá de São Vicente do Sul, não pode parar. Ele mandou uma foto para a gente, o Gleidson está colocando aí na tela agora. Está aí o gado no pasto. Ele fala o seguinte: alimentar o mundo é a nossa missão. Portanto, é com essa imagem bonita que o Roberto mandou para a gente que a gente começa a edição de hoje, já emendando aí a nossa bandeira do Brasil, representando aí toda a produção rural do nosso país, com uma mensagem muito positiva para o início da nossa semana e que marca a cada edição do Tempo e Dinheiro. O Brasil vencerá. E o Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, 4 de novembro, segunda-feira. Quero te lembrar, aproveitar o comecinho do mês para se tornar membro nosso no YouTube. Faça como o João Batista está mostrando aí, clica no botão Seja Membro, porque assim você vai poder conversar com a gente durante a nossa programação, mandar as suas sugestões, as suas opiniões sobre a economia do nosso Brasil, sobre a nossa produção, sobre o dinheiro, sobre assuntos que importam para a nossa produção rural. Então, faça parte, seja membro. Aos que já são membro, nosso muito obrigada. Vamos agora então aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Semana começando, hein? Amanhã tem eleição americana, o Mercadão aí segue na alta lá. Tem negócio com o USDA, tá apontando aí. Hoje teve negócios parece que o México andou comprando milho. Véspera da eleição efetiva americana, né? A eleição está acontecendo já faz tempo, mas amanhã é o final. E o Mercadão aí está na expectativa. Dia de alta de petróleo, dia de alta de soja, Mercadão firme. E aqui no Brasil está nos melhores momentos do ano. O pessoal aproveitando para fazer algumas posições. Safra nova também dentro dos melhores momentos do ano. Cavalinho encilhado continua. Será que ele vai ficar aí até depois da manhã, depois da eleição? Vamos lá, essa semana nós temos aí o Copom também na quarta-feira, que pode dar uma chacoalhada no dólar. Vamos ver, semana de cavalinho, mas não sabe se vai durar muito. Até daqui a pouco, Tempo e Dinheiro. O destaque dessa semana é a chuva excessiva em várias áreas de São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, e uma mudança brusca na temperatura no final da semana aqui no Sul. Detalhes na previsão. Muito boa tarde a todos. 23 graus aqui em São Paulo. Chove desde o final da tarde de sábado, que caiu, despencou o mundo praticamente na capital paulista. Transtornos normais dentro de uma grande capital.
mas a chuva agora é aquela chuva suave, tranquila, mais para garoa do que chuva em si. Bom, no mercado do boi gordo, o mês de novembro abre já com perspectivas positivas, tem recebimento de 13º salário em boa parte, ou até mesmo em algumas regiões aí, alguns pensionistas, né? Também o início do mês, recebimento de salários, e o mercado do boi gordo segue com expectativa do aumento do consumo de carne no mercado interno e também as exportações que continuam batendo recordes de volumes e até mesmo uma correção para cima no valor exportado. Lá na B3 continua com uma expectativa positiva, hoje todas as posições em alta, batendo os R$ 325,90 por arroba. Novembro, 0,14 de alta, dezembro 323,10, 0,50% de alta, janeiro 317,80, 0,06% de alta, o indicador já acumula alta de 0,61%, porque foi a primeira negociação na última sexta-feira do mês, R$ 320,55 para o indicador CPEA. Não aparece na tela, mas o bezerro R$ 2.425,28 pelo indicador já tem uma alta de 0,68%. Indicador do mercado físico, a Scott Consultoria, hoje 12 entre 32 praças em alta, algumas delas São Paulo, Barretos, Araçatuba 315, a prazo boi comum já descontado, Triângulo Mineiro 305,50, Belo Horizonte 310,50, Minas Gerais ao Norte 308,50. Daqui a pouco, Tiago Bernardino do CPE e Berville Neto tem mais informações, comentários sobre o mercado do boi gordo nesse início do mês de novembro. João Batista Olive. Show de informações, hein, Serginho? Em frente, portanto, olha, eu vou aqui em tempo real com o movimento nas bolsas de Chicago e Nova York, onde a soja agora recua um pouco mais, né? 0,44 de alta, 9,98, perdeu os 10 de novo, esse é o contrato janeiro. O milho está com 0,58 de alta, 4,17 o bushel, o trigo está no vermelho 5,67, levemente em baixa, o café permanece em alta com 0,86 de alta, 245 centes de dólar a libra-peso do Arábica lá em Nova York. Em Londres, o Robusta 4.282 dólares, uma alta pequena de 8 dólares a tonelada, mas está em alta, né? O pessoal fala, vai cair. Tá? Continua os dois cafés, tanto o Robusta quanto o Arábica, em alta. O açúcar está no vermelho. Desceu bem, 0,68% a 21,92 centes, o algodão levemente em alta a 70,21 centes lá em Nova York, e o petróleo a alta forte de 2,3% a 70,97, tem muito a ver com o Trump, né? Tem uma expectativa que o Trump venha a ganhar. Outros falam que a Miss Harris, né? Vamos ver. É uma expectativa, o mundo vai mudar amanhã, né? Porque a locomotiva vai decidir para que rumo que vai, para a direita ou para a esquerda. Ouro, levemente em alta, 2.751 dólares e 20. E aqui no Brasil, repetindo o dólar, Gleidson, dólar 1,83. Recuando, vai baixando, 5,76, né? Repetindo, estava na sexta-feira 5,86, naquela ansiedade do mercado, agora 5,76. Daqui a pouco a gente vai explicar por que o mercado tem ansiedade. Vocês vão ver o tamanho da quantidade de dinheiro que a gente paga de juros e de serviço da dívida, sabe? É estrondoso, é um negócio assustador. A gente trabalha só para pagar dívida e o Lula querendo fazer mais. Muito que bem. Bom, hoje saiu a pesquisa Focus, aquela pesquisa que o Banco Central faz com os agentes financeiros de todo o país, para eles dizerem qual é a previsão, como é que está. Sim, antes da Focus, vamos ver como é que está o Ibovespa. Aí sim, Ibovespa 130.320, tem que seguir o roteiro, né, Gleidson? 130.320, alta de 1,72%. Agora sim a pesquisa Focus. O destaque é a inflação, IPCA, índice de preço amplo para o consumidor, IPCA, subindo 4,59. Portanto, 2024, 4,5 para 4,59, para 2025, de 4 para 4,03. Então, assim, o que está subindo? O IPCA. Inflação. O PIB também sobe, mas o PIB sobe por uma despesa de voo de galinha desse governo que acha que é a demanda que puxa e a gente defende. O mercado sabe, quem é da economia sabe que quem puxa é a oferta. Você dá a oferta, o cara vem comprar. Como é que você pode
imaginar que a demanda, né, você vai puxar pelo cabelo, não é assim. Câmbio também subindo em consequência, a média é 5,50 e a Selic 11,75 vai para 11,50. Vai para 11,50 a Selic. Bom, essa é a posição da tabela Focus, está no nosso site, já é de conhecimento praticamente todo o mercado financeiro, e assim a gente vai seguindo, Karina Botião. Vamos sim, João Batista. Eu começo aqui as notícias com os principais destaques do portal Notícias Agrícolas. AG Rural. Plantio de soja vai a 54% no Brasil e é o segundo mais acelerado da história. Indústria gaúcha de pecan está próxima de exportar para a China. Minério de ferro avança com mercados aguardando encontro de líderes na China. Mandioca cepeia. Média de outubro é a maior em 14 meses. E ovos. Poder de compra segue em queda frente ao milho, mas avança sobre o farelo. Olha, ontem uma multidão jogou lama no rei da Espanha durante uma visita à área atingida pelas grandes enchentes. O rei Filipe VI foi a Valência, onde as inundações deixaram 217 mortos, mais precisamente em Paiporta, onde 60 pessoas morreram. O monarca teve que deixar o local sob protestos e gritos de assassino. O ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo também ontem em apoio ao candidato à presidência dos Estados Unidos e disse o seguinte: a volta de Trump é a certeza de um mundo melhor, diz Bolsonaro em vídeo de apoio ao americano. Na nossa economia da revista Oeste, o mercado está vendo a inflação acima da meta neste ano e sobe a projeção para 2025 e 2026. Os analistas consultados pelo Banco Central esperam que o IPCA chegue a 4,59% ao fim de 2024. Na semana passada, a expectativa era de 4,55%. Do Globo, dólar alto e oferta menor farão preços dos alimentos subirem mais de 7% em 2025. Itens como café, frango e ovos devem ter reajustes entre 4,5% e 11%. O preço das carnes deve subir até 16,1%. Se confirmado, vai ser o maior aumento em 5 anos. Da Folha de São Paulo, após a disparada do dólar, como João Batista disse, o Haddad cancelou a viagem para a Europa, vai ficar em Brasília, a pedido do Lula. Essa decisão está ocorrendo depois de um estresse do mercado financeiro com a demora no anúncio das medidas do corte de gastos. E aí o Globo está reforçando o que eles decidiram. O Lula se reuniu hoje com Haddad e Rui Costa para discutir justamente o corte de gastos. Um dos pontos que vai ser discutido é uma forma de enquadrar certas despesas obrigatórias no limite de crescimento de gastos previstos no arcabouço fiscal de até 2,5% acima da inflação. Segundo as fontes, as despesas com a Previdência vão ficar fora desse limite. O presidente ainda está avaliando se o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é pago aos idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, entrará também nessa conta, João Batista. Eu vou mostrar agora, já, a gente vai na sequência mostrar a diferença, né? A crueldade, porque não é desconhecimento, eles sabem. A crueldade quer fazer com que as despesas aumentem e precisando de mais juros, dólar sobe, afetando exatamente os mais desvalidos, né? Isso que o Lula quer proteger, os mais pobres, são os mais atingidos. Né? Por isso que, primeiramente, nós vamos focar o nosso editorial rumo à rejeição. Do que ele se trata? Trata disso que nós falamos agora, onde o presidente Bolsonaro defende o Trump. O Trump trará paz no mundo pela força dos Estados Unidos, não só econômica, mas força militar. Né? Calma aí, negão, não venha não, né? Sabe essa expressão? Né? O Big Strike dos americanos. Então é isso que vai estar em jogo, então teremos paz por aí. E também o Lula declarou apoio à candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, a Kamala Harris. Amanhã a gente vai saber. Mas e daí? Os resultados das eleições dos Estados Unidos é importante para o Brasil? Pergunta o nosso tutorial que você pode ler no nosso site, tempodinheirooficial.com.br.
Obviamente que como os Estados Unidos são a maior potência mundial, tem importância para o mundo por questões econômicas e geopolíticas. Mas e o Brasil nessa história? O Brasil perdeu a relevância, nem é citado, nem pela Câmara, nem pelo Trump. O Brasil passou a ser um país eco, desconhecido, desprezado nesse instante pelas nossas posições inovadoras. Nada, isso é coisa do Lula, coisa de petista, coisa da esquerda, que chegou a sonhar, né, inverter a ordem das coisas, desdolarizar o mundo, como se isso pudesse. Né? Então, com isso, quem é o maior prejudicado? O povo brasileiro, porque nós precisamos estar inseridos na economia dos principais países do mundo, fazer comércio com os países econômicos do mundo, os mais importantes, principalmente os Estados Unidos. Então, nós estamos dizendo em nosso editorial, Karina, que as eleições dos Estados Unidos são importantes para o mundo e nós ficamos gastando tempo e energia tentando ser o contrário. Nós não estamos fazendo a nossa parte, o Brasil não está fazendo nada, está andando para trás e será não apenas insignificante nas relações com os americanos, mas será rejeitado e humilhado. É disso que se trata. E as consequências, meus amigos, e as consequências? Nós temos uma tela, são duas, na verdade. Vamos falar primeiro do imposto. Quanto nós estamos pagando de imposto? Veja o impostômetro. Brasileiros já pagaram 3 trilhões em impostos no ano, 2 meses antes do que em 2023. A quantidade de impostos que nós estamos pagando já supera 20%. Agora, preste atenção na próxima tela, que é uma auditoria da dívida federal brasileira, feita pela professora Maria Lúcia Fatorelli, do blog Auditoria Cidadã da Dívida. De todo o orçamento gasto no ano passado, ano de 2023, nós gastamos 4 trilhões 360 bilhões. Esse foi o orçamento do ano passado. Desse total, quase a metade, 43,23% da receita, 43,23% da receita, ou seja, 1 trilhão 890 bilhões, foi para pagar juros e amortização da dívida, pagar os bancos, onde se pega emprestado. Ah, não quer pagar? Acha que está muito caro, então não pegue emprestado. Olha a consequência disso. Como dos gastos obrigatórios do orçamento, a Previdência consumiu outros 20%, quase 21%. Educação, meus amigos, 2,97%. E nós, da agricultura, quanto nós representamos no orçamento do Lula? 0,49%. E não para por aí. Última tela, Gleidson, da Revista Oeste. Telebrás admite pedalada e diz que rombo da Telebrás em 2025 pode ultrapassar 184 milhões de reais. Isso é pedalada acima dos gastos previstos. Até quando nós vamos suportar essa situação onde os mais necessitados são os mais prejudicados, Karina? Difícil, João Batista. Daqui a pouco eu te chamo de volta. Eu vou seguir agora aqui com as informações do clima no Tempo e Dinheiro, vinheta do Tempo Hoje no Ar. Apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o Tempo Hoje. Olha, choveu bastante em várias regiões do Brasil nesse final de semana, como a gente falou já na abertura do programa. Sabemos que a região central do país é a que está tendo maior volume de precipitações, mas lá na fronteira com o Uruguai, no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Jaguarão, choveu bastante, a gente tem imagens. Odilo Gonçalves, meu Deus do céu! Tá aí. Choveu também no Espírito Santo, aliás, um dia abençoado por lá, em Barra de São Francisco. Em Minas Gerais, em Araguari, o nosso repórter do café, o Maílson Antunes Pereira, ficou feliz com a chuva que bateu por lá, inclusive o Arthurzinho, o filho dele, está acompanhando tudo de perto. Bom dia, João Batista. Fala bom dia pro João Batista, Arthur. Bom dia. Quanto que choveu hoje? Fala pra ele. 80
quadrados? Isso. Deu 80 milímetros, João Batista. Olha que beleza. Domingão muito bom aqui pra nós. Tá no caminho certo, viu, Arthurzinho? É isso aí. Choveu também em Cabo Verde, Minas Gerais. A gente tem a foto aí recebida no grupo do Agrotempo, mostrando a chuva por lá. E vamos ao destaque do Notícias Agrícolas de hoje com relação ao clima, falando que a chuva deve voltar à região do Mato Piba a partir do dia 9 de novembro. Mato Grosso e Goiás podem acumular mais de 200 milímetros de chuva. Centro-sul do país deve ter dias consecutivos sem chuva. Vamos ao satélite da NOAA em tempo real agora, saber o que está acontecendo. E até nos impressiona aí, olha a quantidade de chuva caindo agora no estado do Pará, principalmente próximo ali com a faixa leste do Amazonas. É muita chuva volumosa, essa mancha vermelha que a gente está vendo, claro, em várias regiões do estado do Amazonas, mas muito forte ali entre Amazonas e pegando quase todo o Pará em grande volume nesse momento. Também ali noroeste de São Paulo, alguma coisa na metade norte de São Paulo de chuvas também. O nordeste do estado de São Paulo, sul de Minas com umidade. Também o sul do Tocantins, entre Goiás e Tocantins, podendo ter chuvas nesse momento. Chuvas localizadas também na manchinha amarela que a gente está vendo lá pelo Acre. Alguma umidade passando também ali pelo estado do Mato Grosso. E é o que nós temos no Brasil nesse exato momento. Portanto, as chuvas concentradas em maior quantidade, em maior volume no norte do nosso país. Mas vamos agora saber o que acontece de hoje até os próximos 7 dias, dia a dia, pelo Cosmimed. Amanhã, terça-feira, dia 5 de novembro, muita chuva ali pelo oeste paulista, passando também pelo oeste, sudoeste de Minas Gerais, todo Goiás com bastante chuvas fortes, também Mato Grosso com chuvas, na quarta-feira ainda Mato Grosso com chuvas, Amazonas também, principalmente na região central, muita umidade por todo o sul, sudeste, centro-oeste brasileiros. No dia 7, quinta-feira, a chuva volta a se intensificar no Mato Grosso e olha só, no Rio Grande do Sul também, chuvas generalizadas ali por Santa Catarina, Paraná, São Paulo no dia 8, que é sexta-feira, aumentando essa chuva pelo litoral paulista na sexta-feira e no sábado, principalmente no litoral, chuva em todo o estado. No dia 9, sul de Minas com bastante chuva, principalmente ali no litoral do Rio de Janeiro, também Espírito Santo. No dia 10, domingo, a chuva fica mais em Minas Gerais e chuvas fortíssimas também ali na região central do Amazonas, inclusive na segunda-feira, dia 11, chuvas localizadas ali fortes no norte de Minas, passando ali pelo Mato Grosso, Goiás e principalmente na região central do Amazonas. A gente vê claramente que os maiores volumes e a umidade está toda na região central do Brasil, né? E também na região norte. O sul tem menos chuva, mas a gente até fez um destaque aí para o dia 8, que é sexta-feira. O Rio Grande do Sul recebe esse volume aí, principalmente a metade norte, né? Muita umidade no sul, mas assim, metade norte recebendo grande volume de chuvas. Até aí uma manchinha cinza aí a gente vendo na região central, o que é um volume acima, assim, da média. Santa Catarina também no dia 8, sexta-feira, com bastante chuva. E o Paraná também com bastante chuva no dia 8, principalmente ali noroeste do Paraná. Mostrando um pouquinho ali São Paulo também já com chuvas em quase todo o estado. E no dia 10, domingo, um destaque aí para Minas Gerais. Olha, metade sul de Minas com bastante chuvas no dia 10, que é domingo. Agora a gente vai às análises do nosso especialista, Ronaldo Coutinho, da Climaterra. Nessa semana de 4 a 8 de novembro, nós temos o quê? Bastante chuva aqui na região de São Paulo, norte e nordeste do Paraná, próximo a São Paulo, norte e leste do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, centro-sul e oeste de Minas, oeste do Rio de Janeiro. Nessa região aqui pode chover forte, principalmente o estado de São Paulo, onde pode ter algum transtorno por excesso de chuva. Aqui no sul não chega a chover muito nessa semana, tirando aqui entre a Grande Florianópolis, litoral norte de Santa Catarina, inclusive já choveu bem nas últimas 12 horas, ali na Grande Florianópolis deu 90 milímetros de chuva. Mas daqui para cima começa a aparecer chuva aqui no oeste da Bahia, sul, centro-sul da Bahia, pouquinha coisa no centro-sul e oeste do Piauí, sul do Maranhão também, mas começa a aparecer e melhora a chuva também aqui no Amazonas, Pará e Rondônia.
Quando chega nos 15 dias, até o dia 18, nós temos muita chuva aqui, ó. A chuva amplia aqui na região do centro-sul do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia. Toda essa região aqui que está em marrom, aqui vai de mais ou menos 110, 120 até 200, quase 250 milímetros de chuva. Então chove bastante, principalmente São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso. Também na Serra do Rio, no Espírito Santo e sul do Pará e praticamente só. Então essa região aqui tem que ficar bem atento, especialmente no Sudeste, onde tem uma população mais, assim, mais densa, maior, mais populoso, pode ter transtornos em várias cidades. Melhorou no Amazonas, melhorou em Roraima, melhora aqui no centro-sul do Maranhão, oeste e sul do Piauí, grande parte da Bahia também melhora a chuva, alguma coisa aqui de sol, nuvens de chuva entre Natal até Salvador, e aqui é pouquinha chuva, mas sempre que vem é bom. No sul tem uma boa chuva também, mas nada demais. Na anomalia está aqui, ó, até o dia 13 fica bem acima do normal nessa faixa aqui. Olha como melhorou aqui a Bahia, o Piauí, o sul do Maranhão, Tocantins, e muita chuva nessa região. E aqui ficou mais seco. Por quê? Porque vai entrar um ar mais frio e seco no final dessa semana e semana que vem, onde nós teremos madrugadas bem frias, talvez com geada aqui no topo da serra em Santa Catarina, Palmas no Paraná e topo do Rio Grande do Sul no sábado e domingo, e na terça e quarta da semana que vem. Então vai ser uma semana mais fria e seca que vai entrar. Tanto que está aqui, ó, de 9 a 18, melhora aqui na Amazônia, com chuva acima da média, centro-oeste e sudeste, tirando aqui, ó, metade sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, depois de ficar um período com chuva excessiva, diminui, e no sul também. Não é uma redução grande, é até bem-vinda, mas vai reduzir. Ele continua bom aqui na Bahia, Piauí, Tocantins, e muita chuva em Minas, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso. Então vai ser uma semana, uns 15 dias aí, bem dinâmico. No sul vamos ter uma redução de chuva e uma queda mais brusca da temperatura. No centro-oeste e sudeste predomina a chuva. As temperaturas em grande parte do país ficam abaixo do normal, ali do dia 5, 6, 7 para frente. Nada de calorão que nem nós tivemos o ano passado. Então vamos ter aí um período bem mais tranquilo nesse sentido. Obrigada, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista. 2 destaques. Primeiro, os nossos informantes, né? As informações que os nossos membros do YouTube nos mandam, começando pela dona Rosângela Mafra, lá de Itabaporã, lá no norte do Mato Grosso, dizendo que segunda de sol hoje, mas com bastante umidade no solo, graças a Deus, ótima semana a todos, diz a dona Rosângela Mafra. Já em Minas Gerais, em Buritizeiros, o Miguel Zonzin Neto diz que o tempo está nublado há vários dias, chuvas muito irregulares, por enquanto, lá no centro de Minas Gerais. O Jackson Ayala, de Jardins, Mato Grosso do Sul, mais de 200 milímetros nesse final de semana. O Clélio Montini, de São Miguel do Iguaçu, Paraná, oeste do Paraná, 25 graus agora, tempo de garoas fracas, 3, 4 milímetros, pouca chuva por lá por enquanto. O Vinícius, de Toledo, também diz, chuvas muito irregulares no oeste do Paraná, com volumes entre 5 e 25 milímetros. Seguimos na expectativa de mais chuvas. No entanto, o seu José Ruiz, lá de Novo Biratã, lá de cima do Mato Grosso, por para lá, bastante chuva esse final de semana. No Rio Grande do Sul, a Fabiana Silveira diz que Piratini, 28 graus agora, sol entre nuvens, vem chuva aí. Bom começo de semana para todos. E o Elisandro Colombo, de Medianeira, Paraná, ontem 40 milímetros. Portanto, chuvas espalhadas por todo o Brasil. Esse foi o primeiro destaque. O segundo, Karina, é uma informação que vem lá do grupo Monitoramento de Chuvas, tem o RENC lá passando umas informações que batem na previsão, que coincide com a previsão do climatologista Luiz Carlos Molion, que ele disse, olha, nós vamos ter bastante chuvas agora, mas vai chegar em dezembro, vai dar uma baixada, vai dar um veranico entre dezembro e janeiro, depois elas voltarão.
A própria Desirrebrante, a meteorologista Desirrebrante, disse a mesma coisa para o Sérgio Braga, num especial que está no nosso site, no nosso clube, e também daqui a pouco a gente vai fazer um resumo. Ou seja, vai chover bem agora, novembro, dezembro, na segunda quinzena de dezembro vai dar uma baixada, vai até janeiro, depois sobe novamente. E, como eu disse, o pessoal lá do grupo Monitoramento de Chuvas tem duas telas para a gente, mostrando exatamente o acumulado de chuvas entre novembro e dezembro de janeiro, essa primeira tela. Veja aí, as cores são diferentes, né? O azul, muita chuva, e o vermelho, baixa chuvas. O branco ali, sabe? Percebam que o branco é com chuva, pouca chuva, nesse período de novembro, dezembro e janeiro do ano que vem, ok? E tem uma outra que é uma precipitação trimestral, que vai de dezembro, janeiro a fevereiro. Percebam que até fevereiro o centro do Brasil vai ficar com chuvas abaixo da média, está ganhando bastante chuva agora, depois muda, né? E aquela parte do sul do Paraguai será beneficiado. Enfim, é a nossa obrigação, né, Karina? Acompanhando, entregando as informações da melhor maneira possível, né? Além da expectativa que a gente tinha. Estamos dando um serviço maravilhoso aqui no Tempo e Dinheiro, Karina. Com certeza, João. E o tempo está nublando mais ainda, está fechando aí no Mato Dentro, hein? Tá com barra ali, ó. Vem chuva aí. Vem mais vindo chuva. lá de Minas. Com certeza. Vamos em frente. Vamos em frente. Um breve intervalo. O João volta com o Vlamir Brandalize falando de soja, milho, trigo. E claro, ainda tem pecuária hoje, mercado de commodities e muito mais. A gente volta já já. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? De volta com Tempo e Dinheiro, vou direto com o João Batista para as cotações da soja. Segunda-feira, João. Acompanhando o dólar também, mas primeiramente a soja, como você falou, a soja já chegou lá em cima, ao gráfico. Aí está despencando agora de novo. Então, 9,98 com alta de 4,5 centes, mas está em alta, né? Mas chegou a 13 centes de alta, agora só 4,5. Então, último contrato negociado em Chicago para a posição janeiro, 9,98,88, até por real. Estão negociando, vocês veem as mudanças dos preços, é a volatilidade que está em cima desse vencimento da soja, que é o mais negociado, janeiro. Vamos ver os 4 vencimentos, Gleidson, lá em Chicago. Tem delay de 10 minutos, estava o novembro a 9,87, o janeiro 9,98, o março 10,13 e o maio 10,29 agora há pouco. Aqui na B3, que é no Brasil, né, claro, base Porto de Paranaguá, sacas de 60 quilos em dólares, janeiro 22 dólares 0,4,
0,50 de alto, março 22,35, 0,40. E o dólar, Gleidson, só para atualizar o dólar, 5,76, ó. Perdeu 5,76, agora 5,75, tá? Descendo aos pouquinhos, esperando um resultado positivo do Lula, né? Onde vai cortar? Ah, não, no meu eleitorado não. Então, negão, tem que pagar juros mais altos. O João Batista acabou de mostrar agora que metade do dinheiro do Brasil vai para pagar a dívida, Lula. E você quer mais? Bom, isso posto, vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir, Curitiba chamando, chovendo por aí? Nesse momento não, mas tá bem nublado. Eu acho que 2, 3 horas para frente aí vai chover de novo. Ontem choveu quase o dia inteiro, choveu à noite. Sábado choveu, teve boas chuvas aqui no Paraná em geral, aí, em quase todo o Paraná choveu bem hoje, né, esse fim de semana, né, João? E tem previsão de continuar chovendo aí mais uns 3, 4 dias. É igualzinho aqui, tá vendo aí a minha janela, né? Olha como é que tá, olha o que vem por aí, olha o que vem por aí. Não estamos reclamando não, deixa que chova. Tá uma chuvinha boa, né? Plantadeira, né, Branda? Lá para nós, lá no interior, na sexta pro sábado, choveu à noite, aquela chuvinha mansa. Parece que foi encomendada, assim, que veio aquela chuvinha plantadeira para germinar, né? As lavouras que a gente plantou a semana passada lá é para germinar bem, já está germinando, está vindo bonito. Depois a gente vai mostrar a sua lavoura de picanha que você tem aí, que é especial, né? Mas antes, bom, para encerrar, né? Então, de novo, confirmando, tem as previsões de corte de chuvas lá para dezembro, mas depois volta. Uma safra encaixada, Branda. Olha, João, pelo que a gente está vendo aí de imagens que chegam, o Brasil está com uma safra muito boa, né? E agora o plantio acelerado, né? Muito rápido, né? Já está aí com mais de 80% plantado no Mato Grosso, no Paraná, mais de 70% no Mato Grosso do Sul. Ou seja, agora o plantio está acelerado e as condições de clima estão muito boas. Então, perto do que nós tivemos na média dos últimos 4 anos, esse é o melhor ano de clima de arranque nesse período agora de começo de novembro, João. Então, isso dá indicativo de que vem uma safra cheia, já tem muito produtor apostando em mais de 100 sacos por hectare. Então, é safra cheia, né? Amanhã nós vamos mostrar aí as imagens de lavouras aí do interior de São Paulo, de lavoura de excelente qualidade, que a expectativa estão com projeção inicial de 115 sacas. Será que chega lá, João? Nossa, que beleza, que fantástico. Vamos estar em cima. Bom, mas nós temos imagens, como sempre, do nosso repórter, nosso enviado especial para a Boa Esperança do Norte, lá do Mato Grosso, Moacir Guarnieri, que está feliz. Rapaz, mas o homem está feliz. Daqui a pouco a gente vai botar o vídeo dele. Uma coisa fantástica. Agora, ô Brandalize, vamos para o mercado. Vamos para o mercado porque o dólar está reagindo ao Lula, tem reunião, vai cortar na picanha e tal. Será que corta na picanha? E tem a eleição americana amanhã. O que você acha disso tudo? O que impacta e implica no mercado, Branda? Olha, João, eu acho que hoje o mercado começou meio da defensiva do dólar, porque na quarta-feira tem reunião do Copom, né? E ele vai definir taxas de juros maiores, né? Provavelmente. Hoje saiu o Copom. A grande questão é que parece-me que uma mosquinha me falou aqui que o Haddad vai estar na Europa a semana inteira. Não, ele não viajou, ele está aí para reunir, está reunido com o Lula agora. Então não foi, né? Era para ir hoje. Então não foi, não, o Lula, então, segura aí, negão. Temos problemas pela frente. Na realidade vai ter problema pela frente mesmo que ele corte os gastos, no caso, faça um corte no orçamento, mas o mercado vai trabalhar sempre desconfiado, né? Faz o projeto de corte, mas se o corte vier pequeno, o mercado reage ao contrário. Se o corte grande não vai fazer, então é aquele velho problema, né? Então, é a semana importante. E o fator mais importante para a soja, eu acho que com relação ao governo brasileiro, já se sabe que não vai dar muito certo aí, no ano que vem vai dar com os burros na água de novo. Mas com relação
ao mercado efetivo, amanhã tem a eleição, final da eleição americana, né? Até se não me engano, até sábado já tinham 75 milhões de americanos votados, e amanhã é o último dia, então vai ver aí o que vem pela frente, né? Se Trump ganhar, o mercado ele acaba consolidando patamares que está, até um pouco melhores, valoriza dólar perante as demais moedas mundiais. Se vier aí ao contrário, a Kamala Harris, automaticamente nós vamos ter uma situação de dólar mais frágil, Chicago, aí o mercado pode entregar. Então é por isso que a gente já no teaser falou, estamos no cavalinho encilhado, porque a cotação de hoje no mercado, ela está praticamente no melhor momento do ano de novo. Então ela renovou as altas aí e está dando excelentes oportunidades. Só que no que nós temos pela frente são notícias que podem ser negativas, João, que é o Copom aumentando juros, que derruba dólar, é o governo vindo aí com essa situação de corte no orçamento, ou seja, notícias novas e positivas, elas já estão na mesa, né, João? Agora, o que pode vir para a mesa podem ser negativas. Por isso que o produtor tem que ficar atento aí, quem precisa de caixa, quem precisa de fazer garantia futura, porque o mercado pode dar uma virada aí no meio da semana em diante. Você já falou que esse corte do Lula vai ser meio corte fake, corte fantasia, corte Halloween, né? Tira a máscara, aí o mercado fala, tá bom, negão, e toca juro em cima de nós, e nós temos que pagar. Agora, e você percebe que pela madrugada, tivemos, eu não sei, eu estou perguntando para você, até tem anúncios de milho sendo exportado, soja também, 132 mil toneladas de soja vendidas para destinos desconhecidos, mais conhecido como China, né? Então os chineses aproveitaram antes que o Trump deite e role em cima. Exatamente, hoje teve negócio de novo, né, que nem você falou, 132 mil de soja, teve 270 mil, se eu não me engano, de milho, a maior parte para o México, daí milho é o México que mais compra nos Estados Unidos, né, João? E soja quem mais compra nos Estados Unidos é China, então, aparentemente, a maioria desses volumes foi para ambos aí, né? Então, isso também acabou dando um apoio aí na parte do pregão da manhã, né? Agora já perdeu um pouco de forças, porque o mercado já viu que deu aquele pico de mais de 10, 12 de alta aí, 14, e agora está fazendo lucros, então um movimento técnico agora do meio do dia para frente, né, João? Tá, antes de voltar as atenções para o Brasil, o Hélio Sirimarco, do Serviço Nacional de Agricultura, a SNA, está dizendo que a soja está subindo, impulsionada pelo movimento de correção do farelo após 9 sessões consecutivas de queda. Farelão puxando mais de 4%, né, Vlamir? Sim, o farelo estava caindo demais, estava muito barato. O farelo estava naquela situação de quem é consumidor de farelo, do setor de ração, se proteger, comprar tudo que é contrato que precise para garantir farelo barato. Ele estava muito barato, né? O farelo a menos de $300 a tonelada, historicamente barato. Então, ele precisava da correção, sim, e está acontecendo. Tá, agora vamos voltar as vistas para dentro do Brasil. Cavalinho, é para aproveitar, porque ninguém sabe o que vai sair das urnas amanhã. Essa é a mensagem? Em princípio é essa, né, João? Porque amanhã não é só as urnas, na quarta tem o Copom, tem o próprio governo, né? Lembra que a gente antes das eleições falava, mas passou as eleições, o governo pode vir aí com um pacote de corte aí, um pacote mais que não tenha boa aceitação, né, no popular, mas tenha boa aceitação no mercado financeiro. Então ele traz um apelo que os próximos dias podem ter fatores negativos também, e são vários, né, João? Não é só... Porque com relação à oferta e demanda, hoje nós vamos ver aí o relatório do USA já apontando para a colheita americana muito acima de 90%, já na reta final. E também vamos ver aí as condições da safra brasileira andando bem, né, João? Então, é isso que vai pesar aí nos próximos dias, né? Quando toca esse telefone, com esse toque moderno que você tem no seu aparelho aí, a gente sabe que é Moscou chamando, é isso, não? Às vezes, sim. Muito bem. Então, vamos lá. Antes de ir para os vídeos, para encerrar passando a régua na soja,
vamos para os destaques, dá um spoiler aí do mercado em termos de prêmios que o produtor pode ter na íntegra no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Vamos lá. Olha, já um alerta só, né? Prêmios, até a semana passada ele estava todo ele firme, né? Na sexta-feira foi o melhor prêmio do ano, aí, tanto atual como safra nova. E o que a gente viu hoje, aí, o começo da semana está com prêmios de 5 pontos abaixo de sexta-feira. É sinal de que os próprios prêmios começaram a perder um pouquinho de fôlego aí, porque cada semana que agora nós estamos passando vai dando sinal de que a safra está encaixando bem, e isso vai tirando a pressão de demanda do comprador de prêmios lá no futuro também, né, João? Então, talvez está passando o cavalinho encilhado do prêmio aí, porque, só para dar uma ideia, o prêmio março, ele chegou a pagar as 40 semana passada no lado comprador e era 60 vendedor. Hoje é 30 o comprador e é 55 vendedor. E o prêmio abril, que era 35 comprador, hoje o comprador já fala 20, o vendedor está 40. Então, esses prêmios são os mais afetados, aí caíram de 10 a 15 pontos. Então, atenção nos prêmios, é sinal de que o mercado já está sentindo que a safra vai vir cheia. Bom, saiba dos prêmios e muito mais, as notícias acontecem, você fica sabendo na hora, lá no Clube do Tempo e Dinheiro. O pessoal está muito satisfeito com as informações que nós estamos colocando lá, estamos melhorando, vamos dividir o clube com o nosso site para que as notícias sejam semelhantes, só que no site tudo separadinho, editorias, um show, entre lá, experimente. A dona Leia da Luz está entrando em contato com os senhores, para que quem quiser entrar no clube tenha aí uma degustação, assim que se chama, né? De 7 dias de graça para você experimentar. Gostando fica, não gostando, fazer o quê? Mas enfim, a dona Leia está trabalhando em nosso nome, entrando em contato com você em nosso nome para dizer, ó, experimente aí, olha que serviço maravilhoso. Se você tiver interesse, também pode ligar 199-9813-2915, é o telefone do Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. É um grupo privilegiado, com foco na economia, na grana e no tempo. Só profissional, uma maravilha. Muito bem, agora nós vamos para o setor de vídeos do nosso segmento aqui de grãos, soja, milho, trigo e picanha. Vlamir Brandalize planta picanha, vocês sabiam? Lá no sul do Paraná, lá em Antônio Olinto, olha a plantação de picanha do Vlamir. Põe no ar, Gleidson. E aí, pessoal, João Batista passando aqui no meu vizinho, para mostrar a plantação de picanha. Olha aí, ó. Plantação de picanha, a nossa amiga Cabutiá. Deixa eu inverter aqui, ó. Aqui. Olha, tá começando a querer florescer. Essa aqui é a plantação de Cabutiá. A picanha, como é que é? Mas é bom também, isso aqui é bem gostoso. As cabutiás são boas. Cabutiá é primo da butião, né? Cabutião. Só que aí na butiá você põe o quê? Camarão? Dá para fazer um prato. Faz não, eu aproveitei no fim de semana e fiz uma cabutiá assada com estrogonofe de filé de frango. Aí, ó, tá fica muito boa. Eu gosto de fazer também com camarão, né? Faz um estrogonofe de camarão, há um 4 queijos, sabe? Fazer ela de várias maneiras, né? Então é uma maneira de comer uma picanha diferente. Mas assim, aquela de verdade mesmo, tem que gastar uma grana para ter, né? Aquela de verdade mesmo custa 25 vezes mais do que o quilo dessa aí. Pois é. Então aí eu fico os caras prometendo e a nossa dívida crescendo. Você viu quanto está a nossa dívida só de juros e amortização no ano passado, não agora? 43,23% de todo o orçamento vai para pagar juros e amortizações. Exatamente. E agora, vou cortar onde? Corta na picanha. E quarta-feira o Copom aumenta a taxa de juros, esse rombo, essa pegada vai ser maior ainda, né? Ô Branda, aproveita essa tela aí, dá uma olhada. Juros, dinheiro para pagar o banco, pagar a dívida, 43,23% do orçamento. Olha para a educação, menos de 3%, Branda. Isso daí é porque é gasto obrigatório, senão estariam cortando mais ainda. Hoje discutem se vai cortar ainda mais na educação e na saúde. E olha a agricultura, 0,49, Branda. Que porcaria, não? O que é o pilar de sustentação da economia brasileira não chega a 0,5%. Não, e a economia, o cara não entende que ele, para de pedir emprestado, então, cara.
Se você não tem o que pagar, os juros sobem ainda mais. É só começar a pagar a conta e daí o juro começa a cair, né, João? Estávamos fazendo isso, né? Muito bem, vamos para o seu amigo Moacir Guarnieri, lá em Boa Esperança do Norte. O homem está feliz, hein? Nossa Senhora, veja a soja dele. Segunda-feira, dia 4 de novembro, 8h25 da manhã. Estamos aqui no meio da lavoura, ó. Tá bem úmido aqui, choveu ontem aqui, 10 milímetros. A umidade está espetacular. Aqui já foi feito ontem de tarde, choveu. Ontem de manhã, meu filho terminou de fazer. Aqui já tinha feito uma parte, né? Terminou de fazer o primeira de fungicida, inseticida e micronutrientes, né? Manganês e etc. E olha essa sojinha aqui. Dia 1º e dia 2 de outubro que foi plantado. Já tá com flor, ó. E ó, a plantinha tá bem desenvolvida, o bacheiro tá bonito, ó, bem protegido. Não tá bem uniforme as plantas porque deu 10 dias de sol, né? Depois foi chover dia 11. Mas tá vindo bem, tá vindo bem. A arquitetura muito boa, ó. Aí, ó. Aí, meu amigo Brandalize, tá bonita a lavoura? Ai, ai, ai. Vamos ver se sobe para nós tomar um chopinho, né? Um abraço. É o cara, é uma alegria, hein? Não, e viu? E tem outro vídeo, solta o outro vídeo, ele foi à tarde, mostra aí. Foi à tarde? Não, foi agora há pouco. Mostra aí. Ô, João Batista, aqui outro talhão, João Batista. Esse foi plantado dia 14 e 15 de outubro. Ó, tá pequenininho, tá na hora de entrar com a limpa aqui, ó. Olha ali os amendoim bravos, ó, já estão grandinhos, ó. Mas como não tinha muito, né, nós atrasou um pouquinho, ó. Tá bonito, estamos olhando a lavoura aqui, ó. Os amigos, beleza? Beleza, hein? Por que coisa legal que é a chuva, né? Por que é tempo e dinheiro? Porque sem a chuva, sem a umidade, não tem isso daí, né? Não tem comida, não tem grana, não tem imposto. Né, Branda? É, exatamente. A lavoura dele tá muito sadia, né, João? Tá bonita, né? Tá de parabéns, ele conduz bem, né? Tem algumas falhas ali de germinação, porque nem ele citou, mas provavelmente a cultivar, quando ela vai fechar a linha, ela compensa, né? Ela cria mais galhos ali para aquele lugar e ele deve estar com uma fertilidade boa no solo, boa adubação. Ele tem um grande potencial produtivo aí, né, João? Não sei se vai chegar aos 115 sacos aí, que nem tem alguns já falando, mas uma lavoura de 80 por aí para frente pode chegar, né? Muito bem, e tem milho também, o pessoal também está plantando milho, nós vamos mostrar para vocês. Bom, depois você fecha no geral, mas vamos então para o milho, cotações do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab, onde você anota, é uma calculadora, quase uma calculadora, né? A essência é a calculadora, é similar a uma calculadora. Inovipab oferece preços do milho para você. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, preços do milho nos Estados Unidos. O primeiro vencimento está com uma boa alta, 3,5 centos de alta, o bushel para dezembro 4,18, março 4,31,25, maio 4,38,75, o julho só 1 cento de alta, mas está 4,43,25 lá. Aqui, base Campinas, na B3, o milho está da seguinte forma. Está meio assim, meio cá, meio lá, né? Novembro, 72,97, recuando. O janeiro também está recuando levemente a 76,69, mas o março mantém 0,31% de alta, 77,39. Bradalize. Olha, João, a B3, ela segue ainda com fôlego para um pouquinho de alta, né? Que nem a semana passada eu comentava de que tem potencial de 78, tem ainda para essa semana. Tem esse potencial, mas ela também já começa a patinar, né? Porque o mercado reagiu bastante, né? Ele, em relação a um mês e meio atrás, que estava 60, 62, hoje já está perto quase de 80, né? Então houve uma valorização bem grande. Então ela já cresceu. O mercado de Porto também está melhor aí, que nem a gente já comentou, está lá no clube, a gente já colocou as cotações. Mas ele também começou a patinar um pouco, porque hoje o dólar em queda quase 2%. Então, parte do milho brasileiro é para exportação. E ele é limitado, né? Acaba pressionado, né? Com o dólar em queda. Chicago está com leve alta, 3, 4 pontos. Mas não é uma corrida altista, né? Mas a boa notícia de Chicago
é que ele está se afastando dos 4,10 aí para cima e está muito longe dos 4, então é bom sinal, né? A colheita americana provavelmente já vem, no relatório de hoje já está de perto de 90% ou até acima, vamos ver como é que vem o USDA. Então, sinalizando o final de safra americana, na próxima sexta-feira, tem relatório de oferta e demanda do USDA. E aí o USDA precisaria já começar a corrigir a safra brasileira para baixo, né? Porque ele ainda não corrigiu a safra que a gente colheu. A safra nova também está muito otimista do USDA aí, né? Porque nós estamos plantando menos da primeira safra, então não tem como ter uma safra gigantesca e recorde. A safra da Argentina também foi menor. A área da Argentina está sendo menor, então precisa de alguns ajustes lá do USDA. Que se vier na próxima sexta-feira, no relatório de oferta e demanda, ele pode dar um outro patamar, né? Nós vemos o milho aí avançando mais, porque ele tem fundamento, porque a produção mundial de milho é menor do que vai ser consumida. Hoje teve demanda também, está ajudando, né? A demanda que nem está, 270 mil toneladas, 150 mil foi para o México, diretamente. O mercado brasileiro tem pouco milho, muito comprador, dá para ver que aqui dentro o mercado segue em alta, nos portos subiu de novo, o comprador já fala em 73 aí no Porto Fácil, 74 Santos, já o vendedor que é 77, 78, está subindo. A régua do milho está subindo, João, cada semana está subindo um pouco. Hoje a B3 está na dúvida, né? Teve um momento que ela está mais alta de manhã e agora o pessoal já fazendo um pouco de lucros técnicos, mas segue com um fundamento ainda positivo no milho, João, tanto curto como longo. Tá o telefone aí para vocês conferirem os prêmios, né? Que é o nosso clube, vai lá. Por exemplo, lá no clube, a gente fala também de mercado de opções, né? Aquilo que o Belinello fala muito, que o Vlamir fala muito, né? Aprenda a travar os preços lá na frente. Isso é discutido lá no clube, no telefone 199-9813-2915. E uma das pessoas que está lá no clube, um dos produtores que está lá no clube, é o Rio do Melo, lá da cidade de Pimenta, Minas Gerais. Ele está no clube, está operando opções, está feliz da vida. E olha, plantando milho. Veja a mensagem do Rildo aí. Fala, Joãozinho. Rildo aqui de Pimenta, Minas Gerais. Aí, ó, debaixo de chuva, plantando milho. Grande abraço, João. Segunda-feira eu tô lá na bolsa. Ô, cara. Tá lá na bolsa, travando o preço, acompanhando a gente. É bobo ele não é, né? Tem as ferramentas, né, João? Tem essas ferramentas, que as ferramentas são pro investidor, pro especulador, mas elas servem muito bem para dar garantia ao produtor trabalhar com margem, né? Para ele ter a segurança, é o seguro de valor, né? Do que ele está produzindo, do milho, da soja, do boi, do café e companhia limitada, né? Mais 2 vídeos para o Branda comentar. Primeiro, ainda no milho lá de Catuípe, o Agrotempo mostrando o milho lá do Rio Grande do Sul. Veja aí. E lá no trigo, o Rafael Fontana, lá de Joia, Rio Grande do Sul, botando o filhinho dele, o Lucas Crot Fontana, para colher, para aprender. Está na lida já. Mostra aí. Branda, é de pequeno que a gente torce o pepino, né? Lucas ali, ó, firme no manche, filho do Rafael Fontana lá de Joia. É muito bonito isso, hein? Com certeza, esse vai ser um grande profissional, um grande produtor. E aprende aí, né, João? Porque ele tem uma facilidade maior do que uma pessoa de idade para controlar os botões e a eletrônica. Firme ali, cara. Né? Tem... Bacana, e firme. Mesmo. É isso muito aí, bom. é isso que faz depois da sequência aí da nossa agricultura competitiva. Né? Para a lapada do trigo, para encerrar, tudo bem? Vamos lá, vai passar a cotação? Vamos à cotação do trigo lá em Chicago, tá com altinha, 3,75, bucho para dezembro 5,71,75, março 5,90, maio 6,01, julho 6,06 e aqui no Brasil, Branda?
Olha, o mercado do trigo brasileiro está muito lento, João. Quase não tem comprador. O Moinho recebeu trigo, está recebendo, né? O pessoal ainda está colhendo em alguns lugares aqui do sul. E aí os moinhos estão recebendo e daí não tem aquela necessidade de sair comprar. E daí o mercado segue frágil aqui dentro. Ele não está motivado, vamos dizer assim, porque é época de safra. Nós não temos uma política de armazenagem, o produtor tem que colher e segurar e vender depois. O moinho não tem uma capacidade gigantesca de comprar a safra e segurar armazenado também. Então, e tem poucos moinhos, né? Tem poucos compradores. Essa é a realidade do mercado brasileiro do trigo, né? E com isso, o mercado acomodado aqui, variando de 1.400 a 1.520 a saca aí, não foge disso. A tonelada, aliás. E com relação a Chicago, sim, Chicago, se a gente fizer um olhar a global, o próprio USDA na próxima sexta-feira, ele vai ter que dar uma cortada na safra da Rússia, mais um corte na safra da Ucrânia, ele vai ter que derrubar a safra americana e também teve queda forte na qualidade, tem muito trigo americano que vai para a ração e não vai para moinho, ou seja, os fundamentos do trigo no mercado global... Opa, travou? E tem fôlego para subir mais, o ambiente do trigo tem potencial de bater lá os 6,5 nas posições de 2025, sim. Tá Muito com bem. medo da chuva, João? Tá com medo da chuva aí Deu uma atrás? travadinha aqui. Falei, lá vamos nós. Beleza. Obrigado, Branda, por hoje. Amanhã tem mais. É isso aí, João Batista. Estamos numa semana bem nervosa. Semana de cavalinho encilhado. Ninguém garante que vai ficar até sexta. Sexta tem USDA. Quarta tem o Copom. Amanhã tem eleição americana. Vai estar recheada de informação e de fatores que vão influenciar no mercado. Aí eu vou levar essas informações para o Belinelli e vai dizer assim, não, para mim está tudo normal. Mas não é possível. Claro, né? Está tudo travado, né? Tudo amarradinho, né? Então, daqui a pouco o Belinello, tem as hortifrutis com a Karina, o mercado da mandioca com o Fábio Isaías do CPEA, o Sérgio Braga com a pecuária, Thiago Bernardino comentando, o café com o Bruno Labes, o Gazola falando das chuvas que exigem cuidados, e um trechinho da Desirê falando do corte de chuvas lá para dezembro. Tudo isso daqui a pouco, na continuidade do nosso Tempo e Dinheiro. Tá certo, dona Karina? Certíssimo. Roteiro em dia, hein, João Batista? Eu volto agora com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos às cotações dessa segunda-feira, os preços dos hortifrutis com base no levantamento do CPEA Exalc USP. Começo sempre pelo preço do leite, o litro na Bahia, R$ 2,59 com 66. A batata padrão Ágata primeira, o beneficiador, saco com 25 quilos. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, R$ 38,33. O tomate salada longa-vida AA ao produtor caixa aberta em venda nova do imigrante, R$ 47,50. Ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias em Bastos, interior de São Paulo, R$ 128,25. E a banana nanica primeira ao produtor, o quilo em Bom Jesus da Lapa, R$ 2,45. Nós vamos agora, segunda-feira, ao mercado da mandioca com Fábio Isaías Felipe. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, a semana passada foi ainda de uma certa restrição na oferta de mandioca para a indústria. O CPEA constatou que esse movimento se deu muito em razão dos produtores que ainda postergaram a comercialização, seja pela baixa rentabilidade ou ainda por priorizar outras atividades, inclusive o plantio da mandioca, que segue bastante atrasado em parte das regiões. Ao mesmo tempo, a demanda pela matéria-prima seguiu bastante fortalecida e na semana passada ainda ganhou um novo elemento. As farinheiras do estado de São Paulo e do Paraná passaram a demandar maiores quantidades de matéria-prima. Bem, então em um cenário
de restrição de oferta e demanda crescente, não tinha como ser diferente. Os preços novamente subiram. Bom, a média CPEA da semana passada fechou em R$ 662,16 por tonelada de mandioca pós-tafecularia, o equivalente a R$ 1,15 por grama de amido. A valorização semanal foi de 2%, e, na comparação com o igual período do ano passado em termos reais, a valorização é de 10,2%. Bom, o que chamou a atenção é que a média de outubro, né, mais uma alta mensal aí, ela fechou em R$ 632,37 por tonelada, o equivalente a R$ 1,09. Desse modo, tivemos em outubro o maior valor nominal desde agosto de 2023, portanto, a maior média em 14 meses. Para se ter uma ideia, né, apesar das 5 semanas ali de outubro, o volume de moagem ainda ficou abaixo do esperado. Foram processadas ali algo próximo a 230 mil toneladas, um crescimento mensal de apenas 8,3%. Na semana passada, o volume de moagem nas fecularias teve um avanço de 1,4%. Bom, então acho que o resumo é: nós temos ainda um cenário de restrição de oferta associado a uma demanda industrial ainda fortalecida, que vem aí alimentando essas altas de preços ao longo de todo esse segundo semestre. E, claro, estamos aí atentos aos novos movimentos de preços e em breve voltaremos com mais informações. Até uma próxima. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMB, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. E vamos agora com o mercado de commodities com Maurício Bellinello. Senhor Maurício, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Quem está nos acompanhando, eu antecipei agora há pouco que o Brandalize falou assim: olha, hoje tem o Lula, se decide ou não os cortes, amanhã tem eleição, quarta-feira tem Copom. Eu falei, e o Maurício vai entrar daqui a pouco dizendo: nada, está tudo normal, não aconteceu nada. Fala aí, qual é o seu diagnóstico, Maurício? Tem tensão pela frente ou está tudo normal? João, se tivesse tensão, o dólar não tinha caído 13 centavos, entende? De sexta-feira para agora. É o máximo que eu posso dizer para as pessoas, né? O Brasil não é uma ilha, acabou. Né? E detalhe, eu comentei isso algumas vezes, passadas as eleições nos Estados Unidos, pode esperar que não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mundo afora, políticas de contenção de gastos e de aumento de faturamento, no caso dos governos, né? de impostos, estão chegando. Isso não é a primeira vez, todas as vezes que as eleições dos Estados Unidos passam, isso acontece. Né? Então, pode ser que essa aqui seja a primeira vez que seja diferente. Mas eu retorno e digo, o dólar não estaria 5,76 agora se o mercado tivesse alguma dúvida com relação a isso. Os juros, por exemplo, longos nos Estados Unidos e no Brasil estão despencando hoje. Né? Ou seja, por quê? As pessoas estão acompanhando, mas mais ou menos 80 milhões de americanos já votaram. Porque lá as eleições não é um único dia, eles podem votar dias antes, pelo correio, existem várias formas, pessoas que estão em outros países, mais de 80 milhões de americanos já votaram. Eles são 300 milhões de habitantes, é bom deixar claro, obviamente que nem todos votam, né? Mas se estima que tipo 40% de quem pode votar ou de quem vai votar já votou. Né? Então é isso, o mercado já está precificando isso, João. Mas, Maurício, assim, tirando a expectativa de uma possível corte nas despesas que o Lula e o Fernando Haddad estão confabulando lá em Brasília, que é esse que estava dando oscilação no câmbio e hoje está caindo exatamente por causa dessa reunião, tem então a eleição amanhã, completa-se a eleição americana amanhã. Isso, exato. Para você, quais são as consequências para o Brasil, em termos de economia e em termos de agricultura? Então, João, o Brasil, eu acredito que, assim como no passado, vai ser um país que vai sofrer menos perto do que países como Canadá e México, por exemplo, porque assim, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que é algo bem importante de ser destacado, é um processo de reindustrialização. Lá no início dos anos 2000, eles mandaram muitas indústrias para a China, Vietnã, né, Indonésia,
né, e tantos outros países para produzir seus bens e serviços, né? E já existe um processo que começou com a primeira mandato do Trump, o Biden seguiu e deve se intensificar agora, e isso vai provavelmente colocar Canadá e México numa posição bem ruim, no sentido de pau-mandado mesmo, assim, dos Estados Unidos, né? O Brasil, historicamente, tem um papel mais no meio do caminho, especialmente, João, e isso é muito importante ser destacado, especialmente porque o Brasil tem hoje a China como seu maior parceiro comercial disparado, né? Ou seja, acho que na verdade 85% dos estados brasileiros vendem mais para a China do que em qualquer outro país, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O Brasil agora vai ter que mediar essa brincadeira agora, né? Porque os Estados Unidos devem reduzir um pouco o seu comércio bilateral com a China nos próximos anos, a tal da guerra comercial, que de guerra não tem muita coisa, mas é mais uma questão retórica, mas eu pessoalmente acho que o Brasil sai muito fortalecido nesse processo, João, porque é um país que não, historicamente, fica mais em cima do muro mesmo, né? A China é o maior parceiro comercial, sim, mas a gente nunca rompe relações com o outro lado, com os Estados Unidos, assim como quando os Estados Unidos eram os nossos maiores parceiros, a gente começou relações com a China muito intensas, sem romper com os Estados Unidos. Então, eu pessoalmente vejo o Brasil nesse papel meio sabão que a gente foi a vida inteira, nesse momento, como algo minimamente favorável em comparação com outros países que eu vejo problemas graves à frente. Vou pedir para o Gleidson colocar em tempo real os preços na Bolsa de Chicago e Nova York, onde o destaque é o petróleo de longe, subindo 2,48% a 71,22 centes de dólar o barril do WTI. Isso. E aí, olhando esses preços, professor, trava alguma coisa ou você já está travado em tudo? Qual é o destaque ou espera? Então, agora a gente tem um dia, por exemplo, de prêmios caindo, né? A gente já falou aqui há uns dias atrás, o petróleo está subindo, mas está ali perto de 70. Nesse preço que ele está agora, ele está desde o início de setembro. Só para você ter uma ideia, até o início de agosto, na verdade. Então vai fazer 3 meses já, né? Então não tem nada, esse preço não pressiona nada. O dólar agora, nessa bela aliviada que ele deu hoje, eu nem espero que ele pare aí, viu, João? Porque é um tempo volátil agora, até as eleições de fato definirem, e eu acho que isso não vai acontecer antes de 15 dias à frente. Então o dólar agora mantém janela boa, a gente está conseguindo travamentos perto dos R$6 ainda em algumas entregas, né? Então assim, é muito bom o preço. O prêmio que eu realmente já falei antes aqui, muito agricultor está esquecendo, a janela do prêmio não é para se alongar além de novembro. Se alongar além de novembro é sorte, né? Ou seja, ou alguma coisa incontrolável. Então não perca tempo, fique de olho no prêmio da sua soja, não só da soja, mas até do milho verão, por exemplo, que está passando aí, né? A gente está na entre-safra, mas ela vai acabar também. Eu acho que vale a pena as pessoas ficarem de olho. Então assim, nesse momento, bushel até deu uma animada de manhã, chegou a subir mais de 1%, mas está longe, né? A sazonalidade alta vai até maio do ano que vem, então temos muito tempo. Prêmio e dólar é a ordem do dia e eu ainda ficaria mais esperto com o prêmio do que com o dólar agora, porque o prêmio historicamente depois do meio de novembro não é normal estar alto. Então se deixar passar, não reclama se no ano que vem a gente tiver prêmio negativo nas praças, sendo que muitas entregas ficam acima de 60 pontos, João. Alerta dado, informados estamos. Certo, Maurício Bellinello, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua presteza e gentileza de estar conosco aqui todos os dias no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, Maú. Nada a agradecer, João, sempre por aqui, para mim é um prazer. Pessoal, tenham todos uma ótima tarde e uma ótima semana para nós. E vamos em frente com fantásticas informações conduzidas pela Karina Botião. Obrigada, João Batista. Obrigada pelas informações, vocês também. Eu vou seguir agora com o Sérgio Braga em São Paulo, porque é hora da gente saber mais sobre as notícias da pecuária. A expectativa é das melhores, né? Porque o mês de outubro foi o mês de consagração ou da recomposição dos preços da arroba do boi gordo. Com novembro não é diferente. Há uma escassez ainda de oferta por parte das principais praças, por que não dizer todas as praças pecuárias estão com uma restrição de oferta, as escalas diminuíram por parte da indústria e os preços estão escalando, estão apresentando uma variação positiva, estão subindo em todas as praças pecuárias. Hoje não foi diferente, a primeira segunda-feira do mês de novembro, alta no mercado futuro, alta no mercado físico. Primeiro vamos observar o que acontece no mercado lá da B3,
arroba negociado por vencimento mais curto, novembro, que é o corrente, 325,90, 0,14% de alta. Dezembro, R$ 323 mais 5 centavos, subiu 0,48%. Janeiro, 317,90, 0,09 de alta. Indicador sexta-feira, 0,61 de alta, 320,55. A apuração feita pela Scott Consultoria, São Paulo, Barretos, Araçatuba, prazo, boi comum, já descontado, R$ 315, R$ 305,50 no Triângulo Mineiro, R$ 310,50 em Belo Horizonte, R$ 308,50 na região norte de Minas. Próxima tela, mais 4 praças ao sul de Minas, R$ 295,50, Goiânia, R$ 305,50 a prazo, região sul de Goiás, na mesma pedida, R$ 305,50. Dourados, R$ 312 também por arroba a prazo. O Thiago Bernardino conosco hoje comenta as informações do mercado, abertura desse mês de novembro, direto do CPEA. Olá, Thiago. Olá, amigos. Tempo em Dinheiro. Quem fala é o Thiago Bernardino, pesquisador do CPEA. Novamente aqui para trazer um panorama do mercado pecuário. Mercado, né, que inicia a semana, vindo aí de um começo do mês acima já dos 320 em média. Mercado futuro sinalizando algo em torno no patamar de 325. Então é importante a gente sempre destacar que temos um mercado realmente futuro sinalizando um bom momento para o pecuarista e reflexo do que a gente vem analisando nos últimos meses, principalmente setembro, outubro, as últimas semanas, baixa oferta, disponibilidade no pasto, mas principalmente o início, né, primeira quinzena do mês, dá uma dinâmica interessante no consumo de carne bovina, então o consumidor ainda absorvendo essas altas de preço, a gente precisa saber até quando, né, isso deve ocorrer mais na virada do ano, e as exportações, câmbio acima dos 5,80, no fechamento semana passada, começa também essa segunda-feira a 5,81, então é um ritmo forte, isso vem atraindo o mercado internacional, a nossa competitividade realmente está bem interessante para os compradores de carne, então a dinâmica da precificação é reflexo desses 3 grandes fatores ainda. A carne bovina rompeu a carcaça casada a R$ 22,00 o quilo, voltando ao patamar do início dos anos 2022, então janeiro, fevereiro, acima de R$ 22,00 a carcaça casada, sinalizando, obviamente, que a margem vem sendo repassada, cada vez mais estreita, assim, um ritmo mais lento de crescimento, né, de valorização, mas ainda refletindo realmente essa dinâmica no campo e de demanda. Então, é uma semana que deve ainda permear patamares entre 315, 320, 325, gado a 330, já foi observado em algumas regiões aqui do Brasil, principalmente São Paulo, mas é um mercado mais ajustado, mas sempre mais favorável ao pecuarista nesse momento, pelo menos até a virada desse mês e a virada do ano para 2025. Começando a semana, uma expectativa positiva aí para toda a cadeia. Um grande abraço a todos. Obrigado, outro. Karina Botião, com você. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Vou aos preços do café nessa segunda-feira agora, ver como estão os preços em Nova York. O dezembro a 246,10 de dólar a libra peso, com alta de 1,30%, ganhando 3,15. Também os contratos com delay aí, olha, dezembro 245,70 de dólar a libra peso, ganhando 1,13%. Os demais contratos também tendo uma leve alta, o março ganhando 0,93% a 244,65. O maio a 243,40 de dólar a libra peso, ganhando 0,85%. E o julho a 241,40, ganhando 0,92%. Na B3, o contrato março, 298,30 de dólar a saca, ganhando também 0,78%. E vamos às análises desta segunda-feira do mercado de café com o nosso especialista Bruno Labs. Boa tarde, João. Boa tarde, Karina. Boa tarde, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? As bolsas fecharam semana passada com um acumulado negativo, tanto para o Conilon quanto para o Arábica, mas ainda são muito bem sustentados pelo dólar, que teve uma boa valorização na semana passada. É um grande fiel da balança no mercado físico do café neste momento,
o dólar, pessoal, fiquem atentos ao dólar, ok? Na quinta-feira passada, o governo do estado de São Paulo soltou um incentivo para que se cultive mais cafés canéforas dentro do estado de São Paulo. Quem são os canéforas? Nossos queridos Conilon e Robusta. Incentivo esse que vem muito de acordo com a importância que o canéfora tem no mundo. Lembrando que 40% da produção mundial de café no mundo, pessoal, é de café canéfora. Vantagens que ele tem sobre o arábica, e é importante entender isso, por quê? Porque para aquele produtor que está querendo diversificar um pouco dentro da sua lavoura, pode ser também, em cima com esses incentivos, pode ser uma vantagem diversificar entre arábica e canéfora para ele ter uma balança comercial mais equilibrada. Vantagens que ele tem sobre o arábica. O canéfora, pessoal, ele produz bem mais que o arábica, muito mais. Fora isso, ele é mais resistente a estresse hídrico, a temperaturas elevadas como a gente teve. Ele sofre, mas ele sofre bem menos que o arábica, né? Ele tem características sensoriais diferentes, tá? Características sensoriais, lógico, os cafeicultores já sabem disso, mas a audiência às vezes não sabe. Quais características básicas? Além de sensorialmente falando, nós temos num teor de cafeína muito maior, praticamente o dobro no canéfora do que no arábica. E o que muda? Muda que o arábica, por conta disso, vai ter uma bebida mais delicada, sensorialmente falando. Enquanto que o canéfora, ele vai ter mais amargor e mais astringência na finalização, justamente por ter mais cafeína. Bruno, isso é um problema? Lógico que não. Isso é uma característica. E ele é muito bem aceito no mundo já. Por isso que a sua demanda só cresce e o governo do estado de São Paulo, olhando isso, está incentivando a plantação, até para que os cafeicultores não sofram tanto quando a gente tem esse tipo de problema que a gente teve nos meses atrás aí. Vamos acompanhar a evolução das bolsas nessa semana, vamos ver como é que vai ficar os preços, né? E, de novo, vamos ficar de olho principalmente ao dólar. Pessoal, olho atento ao dólar, ok? Boa semana a todos, fiquem com Deus. Muito obrigada pelas orientações, Bruno. Até amanhã. Olha, agora a gente segue com mais dicas, mais orientação importante do nosso Dr. Alexandre Gazola, Dr. Sementes, falando sobre o plantio seguido de chuvas, né? Isso exige alguns cuidados especiais, principalmente, né? A gente viveu dias assim bem chuvosos. É hora de mais orientação no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, gostaríamos de mostrar algumas fotos que estamos recebendo do Plantio Livre do Brasil, lembrando que a chuva é o nosso bem mais valioso dentro da agricultura. E a palhada também, né? A palhada nos ajuda muito numa situação de solo quente e nos ajuda muito numa situação de solo com ocorrência de chuva pós-plantio. Aqui algumas situações de áreas que estamos recebendo, né? Lembra que é muito importante nós termos um intervalo entre o plantio e a ocorrência de chuvas, ou nós começamos a expor essas plântulas à ocorrência de patógenos e a danos que vão restringir o seu desenvolvimento. Eu sei que a gente quer plantar a qualquer custo, muitas vezes, né? Mas a gente precisa lembrar que isso é uma situação limitante. Então, se possível, eu sei que às vezes não é possível, fugir um pouquinho da chuva, parar um pouquinho antes, vai te ajudar a formar stand, né? Então, a gente vê muitas situações como essa, ó, plantio seguido de chuva, ó, o aumento de profundidade que nós temos, sempre uma profundidade maior, seja levado pela chuva ou pelo próprio plantio, reduz o sistema reticular, engrossa e alonga. Se essa planta conseguir emergir como essa, se o clima mudar e ficar quente, eu tenho uma pressão de calor nessa região, temperatura acima de 33 graus, eu tenho escaldadura, né? Então, a gente tem essas duas ocorrências, né? Aqui também mostrando, ó, olha o solo como estava, né? Então, são situações, ó, e aqui já tombando por patógenos, ó. Então isso aqui é um ponto que a gente tem que cuidar muito. Aqui já brotou cotilédris, ó, olha as lesões no hipocótilo, e aqui eu já tenho uma planta com tombamento por doenças, né? Aqui aparentando muito ser risoctônia, né? E uma outra planta sofrida, né? Então essas condições é muito importante a gente ter uma leitura estratégica no plantio e, se possível, segura a equipe. Aqui a gente sempre vê essa imagem como sinônimo de vigor. Mas lembra, eu quero usar a qualidade do lote de sementes para produzir mais, não para enfrentar uma adversidade no plantio, ou seja, a semente vai sair aqui, ela está levantando porque ela tem qualidade, porém eu estou perdendo reserva complementar para a planta. Eu poderia estar produzindo mais se eu não tivesse
superando essa limitação. Você atolou o carro, gastou mais combustível. Se você não tivesse atolado, você iria mais longe. A mesma leitura aqui estrategicamente na planta. Olha esses ambientes. Plantas já morrendo, condições, plantas emergindo desuniforme. Isso tudo prejudica o seu stand, a sua indústria, né? As suas indústrias, que são as plantas, e a sua produtividade final, né? Então é muito importante evitar essas condições. Esse é o recado. Por que isso agora, professor? Nós temos tendo chuva nas várias regiões do Brasil. Um outro recado, pessoal que nos ouve dos outros países, chegou o livro que é justamente focado nesses momentos de plantio, edição em espanhol. Nós tínhamos a edição em português, Sementes e Diagnóstico de Limitações, que chegou novinha, embaladinha, e temos agora também edição em espanhol. Obrigado, bom plantio a todos. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Vamos falar agora de um bate-papo que o Sérgio Braga teve com a Desirê Brant, meteorologista, que participou de entrevista no Clube do TID. E eles falaram sobre o Laninha, que vem, mas com pouca intensidade. Só que o que está chamando a atenção para o início do ano são as invernadas, que vão poder atrapalhar um pouco a colheita em algumas regiões. O Sérgio Braga separou um trecho dessa entrevista para a gente e a gente vai acompanhar agora. Olha, Braga, de acordo com o último relatório do NOAA, as expectativas é que tenha a formação do Laninha, mas pelo que a gente tem observado, grande parte dos oceanos estão com a temperatura acima da média. Isso tem dificultado a instalação do Laninha, né? Então o Laninha ele está ali, ó, fazendo uma força para aparecer. O Pacífico ele está mais frio, tá? Ele está já mostrando ali uma anomalia. Mas ainda não dá para bater o martelo e dizer que é o Laninha. A gente ainda não tem os parâmetros, né, do fenômeno Laninha. Deve se formar, a expectativa é que seja um fenômeno de fraca intensidade e de tiro curto, né? Como bem disse o João Batista Olive, a expectativa é que seja um fenômeno que ele é fraco, não vai durar muito, então a gente não acredita numa grande influência do fenômeno, não. Talvez a gente sinta aí os efeitos, eu não diria nem do Laninha, mas do Pacífico mais frio, entre janeiro e fevereiro, quando a gente pode ter aí algumas invernadas, o que, na verdade, é até comum para a época do ano, né? A gente sempre tem. O risco de invernada, ele só diminui quando tem El Niño. E a gente não tem o El Niño, né? Não temos o El Niño, temos um Pacífico mais frio, e isso pode nos trazer aí um cenário de invernada em alguns momentos entre janeiro e fevereiro. Vou voltar com o Sérgio Braga agora, que vai atualizar algumas informações do mercado da pecuária, né, Sérgio? E muitas informações, porque o mês de novembro começou e com expectativa positiva, o preço da arroba não dá sinais de arrefecimento, exatamente essa questão levantada pelo próprio Iberville Neto. Olá, Iberville! Olá, o mercado do boi gordo terminou a semana em ambiente firme, agora no início da semana nós não temos nada que indique uma situação diferente, então as programações de abate elas seguem justas, nós temos no início de mês pagamento dos salários acontecendo nos próximos dias. Isso tudo vai ao encontro de uma melhoria de demanda e, paralelamente, nós não temos observado um aumento de oferta de maneira importante. Então, a oferta segue restrita. Do lado da demanda, a gente só tem boas expectativas para esses 2 próximos meses, novembro começando e ao longo de dezembro também. As exportações já tiveram o maior volume da história, como nós ponderamos aqui algumas vezes nos últimos vídeos, e agora os dados fechados de outubro devem sair nas próximas horas. Nós traremos aqui uma atualização com os dados oficiais, embora recorde para o ano já tenha sido quebrado com antecedência, né? Vamos acompanhando. Cenário, por enquanto, é positivo, e esse por enquanto não quer dizer que nós esperamos que a coisa vai mudar, mas o mercado tem subido de maneira forte e é importante deixar essa ponderação que isso pode gerar uma acomodação em algum momento. Por hoje é só, um abraço e até mais. Obrigado, Iberville, até mais. Karina Botião, com você. Obrigada, Sérgio Braga. Quero chamar também o João Batista, antes da gente encerrar.
2 recadinhos. Primeiro, eu dizer que dar as boas-vindas ao Mário Armelin, grande amigo, que está conosco também como membro do clube, lá no YouTube. Faça como o Mário, entre no clube. Aliás, esse é o segundo recado. Temos um vídeo do analista americano, brasileiro, Aaron Edwards, que está ali como membro, dando, na categoria membros, dando informações exclusivas para quem entrar no nosso YouTube, para você ver como é que se comercializa a soja do ponto de vista do Aaron lá no clube. E também seja assinante do clube, né? O Aaron está como membro, né, para categorias membros, mas seja assinante para você ter informações em tempo real, principalmente no mercado financeiro, que hoje está fervendo, o dólar está fervendo, o Giovanni está em cima da pinta. Para encerrar essa discussão de que como nós estamos indo no Brasil, olhando os Estados Unidos, para que lado nós vamos torcer, aí eu vou recorrer a uma frase fantástica que a Margaret Thatcher, a líder, né, lá na Inglaterra, do Partido Conservador, deixou para a humanidade. Ela disse, olha, deixe-me dizer em que acredito, viu, Karina Botião? No direito do homem de trabalhar como quiser, de gastar o que ganha, de ser dono de suas propriedades, de ter o Estado para lhe servir e não como seu dono. Essa é a essência de um país livre e dessas liberdades dependem todas as outras, disse Miss Margaret Thatcher. Karina Botião. Bom encerramento, João Batista, sabe as palavras. Obrigada, João. Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, até amanhã. E viva o Brasil. Vamos em frente. E viva o Brasil. Vamos em frente. Espero você amanhã. Boa tarde. Tchau, tchau.